ensina mi camino, llévame con tus alas de luz. Aquí la otra nos medicina del cielo, de las estrellas del sol, brillando, ensina mi camino, cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Todo lo que yo llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo elevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Con dulcito, danos medicina del cielo, ilumina mi misterio, volando, ensina mi camino, llévame con tus alas de amor, con dulcito, danos medicina del cielo, ilumina mi interior, volando, ensina mi camino, cura, 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 me sana todo lo que yo elevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo elevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Bala con el vento, bala con el vento, bala con el vento, bala con el vento. Cura, 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 me sana todo lo que llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vola, vola con el vento. Vola con el vento, vola con el vento, vola con el vento, llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del cielo, de las estrellas del sol, brillando, ensina mi camino, llévame con tus alas de luz. Aquí ladranos, medicina del cielo, de las estrellas del sol, brillando, ensina mi camino, cura, 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 me sana todo lo que yo elevo.
por mi vida, Pachamama, yo te amo. Llévame con tus alas de amor, condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando, ensina mi camino, llévame con tus alas de amor, condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando, ensina mi camino, cura, 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 sana todo lo que yo llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 cura-me, sana todo lo que yo llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama. Canta com o coração agora, cura, 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 cura-me, sana todo lo que yo llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 cura-me, sana todo lo que yo llevo. Agradeço por mi vida, Pachamama, yo te amo. Voa con el vento, voa con el vento, voa con el vento, voa con el vento. Eu acho que tem bastante gente entrando ainda, né? Live meio atrasada. Já que eu vi todas as pessoas que estavam aqui. Já senti. Gente, não precisa falar que eu já sinto o negócio. Calma. Era só pegar. Vamos lá. Bom, o que a gente vai falar? Ouvindo esse grupo, eu percebi assim claramente o quanto que a gente cria expectativa e o quanto que a gente projeta a nossa felicidade para alguma situação que está fora, né? Que não está dentro. E a mente tem essa característica, né? De fazer com que você fique buscando algo que está longe, que não está perto de nós. Então a gente está dentro de um relacionamento, está sempre pensando que o relacionamento teria que ser melhor, que a família teria que ser melhor, que o trabalho deveria ser melhor. A gente está sempre achando que não encontrou a perfeição dentro da nossa experiência. E nada precisa ser melhor, porque a experiência ela é totalmente sincrônica, né, com a providência divina que te traz exatamente aquilo que você precisa experienciar. Essa é uma chave muito importante da gente virar, porque enquanto a gente não vira essa chave de entender que eu estou vivendo exatamente o que eu preciso viver, a gente ainda fica dentro desse jogo que é um jogo de negação da vida. Enquanto eu entendo que a minha vida ela não é completa, ela não é suficiente, ela não está boa, eu estou negando a minha vida. Eu estou negando o potencial do hoje, da minha experiência. Então, essa é uma forma da gente cometer o suicídio sem nem perceber que está sustentando o campo do suicídio. Cada vez que você nega alguma possibilidade que você tem para viver, você está sustentando aí um campo de suicídio muito grande para o planeta também. Isso foi uma das coisas que me fez trabalhar muito o atingir o potencial máximo do corpo físico. A gente tem que entender que a nossa experiência está no físico.
e que as energias elas vão vindo do sutil para o denso, né? Então, quando chega no corpo físico, é que o desequilíbrio ele já está bem acentuado. A gente começa a ter sinalizações. E eu ouvi aqui de vocês muitas situações relacionadas ao sentir, né? Então, a gente não entende o quanto que o sentir ele é precioso, ele é importante. Então, lá no meu campo mental, as primeiras sinalizações na energia mental são pensamentos que não são pensamentos que me conectam com aquilo que eu quero viver na minha vida. Então, são pensamentos distorcidos. Se eu tenho os pensamentos, e esses pensamentos viram palavras, eu já começo a ter uma sinalização de determinadas energias que estão vindo lá do sutil para o denso, que estão me mostrando que tem alguma coisa que não está legal. Então, a gente tem que honrar isso. A gente não pode ficar achando que é algo ruim, né? A gente ter os pensamentos negativos. Porque, na verdade, é uma forma desse organismo perfeito te mostrar que existem energias mentais que precisam ser vistas. E, portanto, a gente precisa requalificar isso. O que a gente faz? A gente começa a falar, não, mas eu não tenho jeito mesmo, eu não consigo pensar positivo. E você se enreda dentro daquela sinalização. No lugar de você pegar isso, entender e olhar como um observador, que é uma energia que precisa ser requalificada, você se enreda e deixa levar. E o que vai acontecer? Rapidamente isso vai virar uma emoção, né? E a emoção também é um tipo de energia. É um tipo de energia que está conectado com o tipo de corpo que a gente tem. Porque a gente tem vários corpos. Então, o mental inferior, a gente tem o corpo causal, que é o mental superior, o mental inferior. E depois a gente tem o corpo astral, né, onde a gente tem uma série de divisões. Os nossos corpos, eles não são simplesmente um corpo onde um fica separado como se fossem paredes. Cada corpo ele tem vários níveis, por isso que a gente tem 352 níveis de corpos. Então, cada tipo de nuance energética vai ficar registrado num desses corpos, que nada mais é do que um grande computador. É como se ali ficasse todas as energias que são iguais, elas ficam agrupadas ali, né? E como é que a gente vai fazendo a leitura dessas energias? Através dos chakras, que vão recebendo todas essas informações dos nossos corpos energéticos, vão sintetizando isso, criando sinais que vão ser mandados para o cérebro, que vai produzir aquilo que a gente chama de sensação. Então, a gente pode ter uma sensação visual, uma imagem, que é produzida no cérebro. A gente pode ter a sensação do som, que também é produzido no cérebro. E a gente pode ter emoções, a gente pode ter pensamentos, né? Então, é importante a gente primeiro desmistificar isso, tirar essa ignorância que a gente tem em relação às energias. Nós somos energias, mas nós não somos algo compacto. A gente é energia em complexidade. Então, cada tipo de energia ela tem uma nuance muito específica. Então, dentro do nosso corpo etérico, por exemplo, que é onde a gente tem os modelos dos nossos órgãos, a gente vai ter também o psicossoma, que vai estar entre o corpo etérico, o corpo físico e também o nosso corpo astral. Então, na verdade, esses corpos, eles se interlaçam. Mesmo o meu corpo mental, ele vai chegar no meu corpo físico dentro do órgão, né? Por quê? Porque ele vai ter várias camadas, não é uma parede, é energia, então ele vai entrelaçar. Então, todos os corpos estão entrelaçados. Então, os órgãos, eles recebem as emoções, eles recebem todas essas informações que, por compatibilidade, dependendo da frequência da emoção, ela vai ficar agrupada num determinado órgão. E isso vem aonde? Do meu corpo etérico. Então, quando eu vou desequilibrando lá, eu começo a ter uma sinalização de pensamento que não é legal, não faço nada com isso. Depois eu tenho emoções que estão sinalizando que tem alguma coisa a ser vista, eu não faço nada com isso. Eu começo a ter sintomas que não existem no meu corpo físico como doença ainda, que está no meu corpo
etérico. Eu não faço nada com essa sinalização. Por exemplo, dor sem doença. Então eu vou lá, faço todos os meus exames e não sai nada no exame. O médico fala, não, tá tudo bem. Só que quando tá no corpo físico, é porque você já tá bem agravado. E na verdade, quando você tem a sinalização, tô tendo dor de cabeça. A dor de cabeça já é o desequilíbrio no seu corpo etérico. Quando você vai ver, não tem nada no físico. Não tem ainda. Mas isso está sendo materializado. Então, você está recebendo várias sinalizações de energia, porque como é que eu vou perceber energia? Né? A energia não tem cor, não tem forma. Eu tenho que fazer com que a energia vire uma sensação. Então, se eu sou educado para achar que é ruim sentir, o que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando a capacidade de receber essas informações do meu corpo para que eu possa estar em equilíbrio. Então, no lugar de achar que é ruim, quando eu percebo uma determinada emoção, eu preciso olhar para ela e entender de onde ela vem e por que ela está me sinalizando que tem alguma coisa ali que está distorcido. Então, o que aconteceu? Né? Por que eu senti raiva? Será que é porque eu sou uma pessoa má? Né? Porque a gente vai distorcendo muitas situações. Não, todo mundo vai sentir raiva, porque raiva é uma energia de limite. Então, sempre que alguém invade o seu campo, ou invade o seu espaço, você vai sentir raiva. Então, ela está aqui cantando e, de repente, se alguém chegar aqui desrespeitando, qual é a energia sinalizadora para ela? Qual vai ser? Vai ser a raiva. É uma raiva que mostra para... Pô, o que é isso? O que é a raiva? Então, uma energia que dá o limite, que diz, ultrapassou o limite. Então, ela é ruim? Ela é negativa? Porque muitas vezes a gente sente raiva de uma energia que é invisível, de uma invasão energética que está no nível que eu não estou percebendo quem é que está me invadindo. Mas do nada no dia eu começo a me sentir com aquela energia de raiva. Se eu entendo o que cada energia está sinalizando, eu não vou tentar arrancar isso. Eu vou simplesmente sentar em meditação e tentar entender de onde está vindo isso. Quem foi a pessoa que eu conversei? Quando começou essa sinalização? Quando que o meu campo de energia começou a mostrar que tem alguma coisa errada? Depois de conversar com quem? Depois de fazer o quê? Aonde eu passei? Então, o correto é a gente entrar em estado de meditação e observar qual foi o momento que eu perdi energia. Né? Porque se você ficar distraído, você não observa, você vai agravando, agravando e agravando. E a mente vai tentar significar, dizendo que, tá vendo, você não foi legal com aquilo, então por isso você está fazendo tal coisa. Ela vai sempre tentar te enredar com alguma coisa que você acredita, com alguma crença que você disse sim. Isso daqui é verdade. Né? Então, se eu acredito que eu não posso cuidar de mim, porque eu preciso primeiro pensar no outro e cuidar de mim é egoísmo, e quando eu estou egoísta, eu perco as coisas, eu crio essa situação. E a mente começa a te sinalizar. Ela vai dizer, tá vendo? Deu errado. Por que deu errado? Porque você foi egoísta. Viu como você não pode cuidar de você? É melhor você fazer caridade. Então, aquilo que eu validei como verdade vai ser usado para me bloquear num processo que é novo. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou começando a aprender a gostar de mim. E o que isso significa para a mente? Algo novo vem aí. Se é novo, é arriscado, é perigoso. A mente precisa te proteger. Né? E ela te protege de forma burra. Ela é poderosa, mas ela é burra. Então, o que acontece? Ela vai falar assim, não tenho resposta para isso, isso não deve ser vivido. Né? Então, você tem que trazer consciência. Não somente. Tudo é junto. Nada é separado. Então, quando vocês trouxeram para mim a situação de que, olha, eu preciso disso para ser feliz, será que é isso mesmo que vocês precisam para ser feliz? O que vocês acham? O problema está realmente no trabalho? O problema está realmente no meu relacionamento? Será que se eu trocar de pessoa, esse desafio ele muda? O que a mente está te dizendo?
quando ela te diz assim, o problema é o outro? Vamos lá, gente, pensem. É pra você olhar pra você mesma, ela tá fugindo. Não, ela tá dizendo que o problema é o outro, por quê? Porque você tem um desafio que vai te levar a uma mudança, não é isso? A mente quer que você mude? Não. Então. Ela não quer a mudança. Então, o que ela fala? Afasta aquilo que vai gerar mudança. Então, é natural que você tente afastar aquilo que gera um incômodo, conflito. Mas existe mudança sem conflito? É possível mudar sem conflito? Não é. Então, por que a gente tem tanto medo do conflito? Por que a gente não quer o conflito? O conflito ele é necessário, né? Então, você precisa se perguntar, como é que eu lido com a mudança? E aonde eu breco a mudança na minha vida? Por que eu não mudo o que não tá legal? Se a gente tem um poder infinito, né, de possibilidade de mudar. O que é que me impede de mudar? Aonde eu paro o processo da mudança? Então eu quero que vocês se perguntem. Né? Porque eu acredito que como mãe eu preciso primeiro formar os filhos, cuidar dos filhos, não sei o quê. Quando eu tiver com os meus 50 anos eu vou pensar em mim. Porque isso é nobre, a sociedade aceita. Eu entendo que tem que ser dessa forma, ok, mas você poderia ter pensado em você desde o começo, né? E o que te faz estar nessa condição? Então, por que eu não mudo? Vocês já se perguntaram por que vocês não mudam? Medo também. Medo do quê? Medo é o quê? E medo vem da onde? Vem da mente, né? Então, assim, o medo está muito conectado com uma área que a gente sabe que é a amígdala no cérebro, que está conectado com um cérebro reptiliano, que está muito conectado com o princípio de sobrevivência. Então, a gente não deveria ter medo de se relacionar, de amar. A gente teria que ter medo daquele que nos ataca de fato, né? Então, assim, a gente acaba usando tanto essa energia do medo que ela toma lugar na nossa vida. E o medo é a energia contrária ao amor. As pessoas acham que a energia contrária ao amor é a raiva. E não é. É o medo. Né? Então, é importante a gente observar. Toda vez que eu sinto medo, eu me impossibilito de amar. Vocês conseguem amar quando estão vibrando no medo? Não. Consegue? Não. O que vocês pensam? Que vai se machucar, que precisa se defender. E aí vocês vão criar o quê? Estratégias. Estratégias do quê? De defesa, né? Tá muito conectado com esse cérebro primitivo, aonde eu quero recompensa e defesa. Então, o que eu busco quando eu tô nesse nível de vibração, no medo? Eu quero que o outro me dê alguma coisa e eu me defendo do outro, ok? Então, quando vocês falam pra mim, o ambiente é muito pesado, tem uma pessoa que vem e me faz muito mal, o que vocês estão usando do potencial de vocês? Defesa e recompensa. O que você quer que o outro faça? Te trate bem. Ok? Então, quando a gente está dentro disso, a gente não consegue estar expandindo o nosso campo de energia. Então, a gente não vibra no medo, não dá poder para o medo. Porque a gente não precisa se defender da gente mesmo. Desculpa, o outro é você. O outro é o espelho de você. O outro é também uma sinalização para que você consiga ver o que precisa ser mudado em você. Mesmo que seja o medo. Né? O outro, se ele gera medo em você, você tem que pensar, caramba, por que eu sinto tanto medo de amar? É isso que você tem que olhar. E não afastar a pessoa da sua vida. Né? Porque senão vocês não trabalham no nível da consciência. Então, eu preciso me proteger de energia negativa? Não. Por que eu não preciso? Energia negativa, ela não existe. Ela é menos, não é menos? Então, quando a gente fala de treva, treva é a ausência de luz. É só isso. Escuridão é a ausência de luz. O que eu preciso fazer? Vibrar alto.
Então eu nunca me defendo. Eu não me protejo, eu não preciso me proteger. E a gente tem que lembrar que nós somos células de Gaia. Então, se eu começo a combater uma célula de um mesmo organismo, e eu não tenho a consciência da união, vem comigo, vem cá, vou te dar a mão, vamos junto, eu vou me vulnerabilizar. Eu sou assim, como é que você é? Eu te aceito do jeito que você é, eu vou gerar aquilo que a gente conhece como câncer, ou as doenças autoimunes, não é isso? Eu combatendo a mim mesmo, né? Então, por que eu desencadeio doença autoimune? Será que eu estou muito combativo? Eu estou combatendo muito o outro na minha vida e as situações da minha vida? Eu estou aberto à experiência? Né? Então, a gente precisa entender isso, porque o que está refletindo fora também está refletindo dentro de nós. E a gente começa a desencadear uma série de doenças também. Todas as células têm consciência. Todas as bactérias têm consciência. E quando a gente soma as consciências das bactérias e as consciências das células, a gente passa a ser isso que a gente chama dessa consciência. Do mesmo jeito, a gente é célula de Gaia. Quando a gente soma as nossas consciências, a gente chega na vibração maior de Gaia. Então, quando a gente fala que a gente faz trabalho por nós, a gente faz trabalho pelos nossos ancestrais, ancestrais de sangue, os que vieram antes, ancestrais de pátria, os que estão no país aonde eu nasci, porque tem um motivo de você ter nascido nesse país, nesse lugar, né? E quando a gente projeta também a expansão para toda a humanidade. Por quê? Porque todos somos um. A gente tem que entender a consciência do todos somos um. Porque o que acontece hoje? Divisão. Muita divisão. Eu chego em qualquer lugar que tenha vários terapeutas, a gente sente a coisa da competitividade, uma energia que é extremamente masculina, é uma energia que não é uma energia feminina e que está sendo muito utilizado pelas mulheres. A competitividade, a violência, né? Então a gente precisa entender muito o porquê que eu tô numa posição de me defender e o porquê que eu tô competindo com o outro. Por que eu quero ser melhor do que o outro e não quero ser pior? Porque me faz tão mal quando alguém é melhor do que eu? Por que eu não sei regozijar? Qual é o caminho da consciência, da igualdade? Regozijar. É exercitar o ficar bem com a felicidade do outro. A gente precisa regozijar. Nas redes sociais a gente vê muito isso. A pessoa está olhando tudo que você está fazendo, mas ela não está feliz. Ela está pensando, puxa vida, ela faz tudo isso. Ah, mas também é fácil. Ela viaja para cá, ela faz não sei o que para lá. Por isso que eu não mostro minha vida, quase. Porque não é esse o ponto, da onde a mente vai te levar. O exercício é regozijar. Vai para as redes sociais e olha alguém que está próspero, feliz, belo e regozija mesmo. Olha e fala, meu Deus, que bom, que felicidade de ver que o outro está bem. Entendeu? Vocês fazem isso? Isso é pôr foco energético naquilo que vai me fazer bem. Né? Então a comparação, a competição nunca vai te trazer plenitude. Por quê? Porque você sempre vai estar se sentindo melhor ou pior. E é tão ruim se sentir melhor como é ruim se sentir pior. Podem ter certeza disso. Quando a gente entende isso, a gente para na vida. E não tem mais uma importância tão grande a opinião do outro na minha vida. Se eu não preciso ser melhor, eu não preciso provar para ninguém nada, eu não quero que o outro ache que eu sou incrível, e eu posso ser o que eu sou, eu não dou tanta importância para a opinião do outro. E eu começo a viver o quê? Em verdade. E vai ficando muito fácil viver em verdade. Porque é simples assim. É ter consciência de que eu não quero nem ser melhor e nem pior. E fazer o exercício de regozijar. Tem alguém que tem muito dinheiro? Regozija. Tem alguém que é muito lindo? Regozija. Porque se você for regozijando, você vai entrando no nível de consciência
de que você também tem muitas coisas incríveis, que você pode se regozijar com as coisas incríveis que você tem. A prática da gratidão deve vir depois do regozijar, do aprender a regozijar. Ok? A gente está no momento planetário que a gente precisa trabalhar pelo despertar. Então, se a gente está no momento planetário, a gente tem que dar as mãos. A gente tem que se dar as mãos, porque cada um que veio para cá veio com o compromisso de fazer a diferença. Ou vocês acham que não, que vocês não vieram? Vocês vieram, porque vocês vieram no momento do despertar. No momento onde Gaia está mudando, né? Quem estuda Espiritismo sabe que a gente está saindo da faixa de prova e expiação para a regeneração. E todas as religiões estão dizendo e falando desse momento planetário. Então, esse momento planetário é um momento real, onde as mudanças estão se dando para o processo do despertar. Se você vem fazer isso e está na competição, você está destruindo a sua possibilidade de evoluir. Isso é um ponto. Então, a gente tem que repensar as profissões. Agora, eu preciso sair da minha profissão? Não. Eu tenho que ser a luz no meio da escuridão. Eu tenho que aproveitar que eu estou num ambiente corporativo e trazer clareza, e fazer a diferença, e fazer um movimento. E não dizer, a fala que vocês estão trazendo, eu fico num ambiente que é muito pesado. E eu preciso me proteger. Porque assim a gente não vai fazer a diferença no mundo. Se você tentar se proteger, então imagine todo mundo se protegendo de todo mundo. O que vai virar? Isso. A mudança é para o corajoso. Né? A gente não tem que ter medo. Medo é ilusório. Eu tenho que ter medo quando eu estou numa situação de risco. Aí o medo é interessante. Porque eu estou pondo minha vida em risco. Aí o medo é interessante. Tem dúvida? Não? Eu tenho uma dúvida. Tá. Eu sempre ouvi uma frase que fala assim, a luz sempre atrai moscas. E eu já vi outras pessoas falar disso. E talvez por isso que, assim, acho que talvez tenham medo de ser luz, porque atrairia os negativos, digamos. Não. A luz projeta suas sombras. Então, antes de você ser luz, tem muita sombra. Até que você consiga ter uma iluminação total, né? Porque a luz tem o seu processo. Você vai iluminando lentamente. Aí o que vai gerando? Uma sombra. Até que essa iluminação se dê total. Né? A gente tem nosso Mahasol no momento do alinhamento máximo, onde a luz está forte. A mesma coisa. A gente não ilumina assim da noite para o dia. E quando a gente está no processo de se iluminar, a nossa luz está gradativamente aumentando. Junto com ela, a sombra. E a sombra é o quê? É o que tem que ser visto, o que estava escondido, o que eu não queria olhar, o que eu não queria assumir, entender que era meu. Porque você acha que você... entendi que eu tenho que me iluminar. Ótimo, amanhã acordo e me ilumino. É assim que funciona? Não. Né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Olhar para as nossas sombras. Essa questão das polaridades andarem sempre juntas. Quanto mais luz você fica, você vibra, você acaba atraindo a outra polaridade. A escuridão não é polaridade de luz. Luz não tem polaridade. Ou você tem uma luz que está mais fraca, ou você tem uma luz que está mais forte. É isso. Eu tenho uma pergunta. A questão da iluminação não entra na polaridade. A gente tem polaridades de energia assim que a gente atrai. E geralmente está na outra polaridade. Vilão, algoz e vítima. A mesma energia em polaridades diferentes. Se essa vítima vier um pouquinho para o meio, ela vai começar a ficar meio que algoz. Se ela vier para essa ponta. Tá. Você disse assim que o universo, a gente vive uma situação e que o outro é o espelho. Né? E se a gente não tiver um
entendimento e sair e não quiser mais conviver aquilo, qual que é o limite para a gente entender, para que aquilo não se repita na nossa vida e o que é, eu não estou permitindo que o outro me faça mal? Ok. Na verdade é assim, você não consegue sair, primeiro, enquanto você não tem a conclusão. Dificilmente você consegue sair. Se você sair antes da hora de ter a conclusão, você vai atrair outro. Então, isso é fato. Quando é que eu curo? Quando eu tenho entendimento total. Cura é o quê? Clareza, entendimento total. Quando eu entendo algo totalmente, eu dissolvo a necessidade de ter que experienciar. Então, se eu saio de um relacionamento e determinadas coisas não estão claras, não estão bem definidas, eu não tive a compreensão total, eu vou atrair em outro relacionamento aquilo que eu não consegui curar. Isso é fato. Agora, você pode ter experiência. Várias coisas eu já compreendi dentro dessa relação, que é isso, e eu escolho não mais vibrar. Isso não é uma escolha mental, eu simplesmente não vibro mais quando eu entendo. Quando eu tenho entendimento total, eu não vibro mais. E eu não atraio mais. Então, muito provavelmente, eu nem fico mais na relação. E aí, se essa pessoa ela tem 100 itens que eu precisava ter compreensão para me curar, e ao longo da relação sobraram 10, provavelmente eu nem vou ficar mais. Eu vou atrair uma outra pessoa que vai pegar esses 10 que eu não trabalhei nessa, e vai ter mais outros itens que eu não trabalhei nessa relação. Porque a gente está sempre atraindo aquilo que a gente precisa experienciar. Então, pode existir uma vida melhor para mim agora, nesse momento? Não pode existir. A não ser que você mude a sua vibração. Porque é ela que determina o que você vai experienciar. Entendeu? Então, tem alguma coisa errada na minha vida? Não. Exatamente aquilo que você está vivendo é o que você tem que viver. Não tem nada errado. A relação, a pessoa, os desafios, o trabalho. O que tem que ser observado? Como é que eu estou vibrando? E o que eu não entendi ainda? O que eu não estou compreendendo? Então, quando eu quero afastar, simplesmente arrancar porque está difícil, eu estou tendo uma atitude que é uma atitude ilusória, de querer me manter no nível ilusório, daquele que não vê, na distração muitas vezes. Quando eu culpo o outro, eu estou na distração. O que eu preciso fazer? Assumir que aquela realidade foi atraída para mim. E, gente, vejam bem, amanhã vocês morrem. E assim, a gente não está aqui de brincadeira, a gente veio para cá para conseguir curar. E todas as oportunidades são oportunidades de cura, são muito importantes. Quando você foca e entende isso, você não se distrai achando que o outro é um problema. Que é o outro, que é a situação. Você começa a olhar o porquê que aquilo me incomoda. Por que ele consegue gerar em mim tanto incômodo? É isso que importa. E você honra e agradece esse mestre. Uau! Né? Você honra e agradece esse mestre que está te fazendo ver. O que é o guru? Aquele que te mostra as ilusões, que dissolve as ilusões. Então, assim, a gente tem vários. Todo mundo que chega na nossa vida causando são bons mestres. Porque você pensa que é fácil? Não é. Esse papel não é fácil. É muito mais fácil ser politicamente correto, apertar um foda-se e concordar com você. Pode ter certeza. Tá. Tem mais dúvida? Quando você atrai um problema, por exemplo, falando de relacionamento, tem alguma característica no outro que te atinge muito, mas existe todo o resto, que é bom e que entra no peso das coisas. Você continua aceitando aquilo que te agride tanto? Não, não aceito nada. Como faz? Aí você abdica de Não, todo eu o simplesmente resto. falo, amigo, vamos conversar. A gente vai conversar e vamos conflitar.
vamos quebrar tudo aqui agora. Mas a gente vai resolver. E se não resolver? A gente quebra de novo, mas a gente resolve. Porque tem uma coisa que significa, que é o seguinte. Você tem total convicção de que você não quer viver isso? Você tem essa decisão interna? Então nem Jesus descendo na terra vai te fazer viver, se você tiver essa decisão interna. Então, enquanto essa situação está indo e vindo, você não tem uma decisão forte interna do que você quer viver e do que você não quer viver. Se eu não quero viver uma determinada coisa, eu não vivo. Eu boto uma energia e falo, eu não quero viver isso. E a gente vai resolver, porque isso eu não vou viver. Então, assim, o que falta nas pessoas é entender o que elas querem viver, o que elas não querem viver. E o medo do conflito. Ai, não vou gerar conflito, vai ser muito cansativo. Caracas! Cansativo é ficar a vida inteira nessa situação. Muito melhor você ir lá, ter o conflito, quebrar tudo e resolver, né? Muitas vezes. Do que você ficar nessa situação, não vou causar, porque ele fica bravo, porque não sei o quê, porque é energia. Tudo é energia. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente quer na vida e o que a gente não quer. E tem que impor uma energia para o que a gente quer viver e o que a gente não quer viver. É simples assim. A gente gera muita complicação, problematização. E não faz o que precisa ser feito para a mudança. Você. Você fala bastante sobre a gente manter esse estado de vibração alto. Aham. E eu sempre fico... A minha maior dificuldade está justamente aí. Assim, eu tento meditar todos os dias, a prática. E quando eu medito, quando eu consigo ficar muito tempo meditando todos os dias com essa disciplina, eu vejo que muda muito. Então, só que assim, vocês acham que manter um campo de energia alto é meditar. Meditar é uma ponta do iceberg, gente. Saber quais são as A gente precisa se alimentar bem, dormir corretamente, fazer coisas que a gente gosta, a gente precisa transar, gozar. A gente precisa fazer muitas coisas, a gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa dançar, ter arte na vida, a gente precisa de muitas coisas. Quando a gente está comprometido com a nossa felicidade, a gente busca tudo que a gente pode viver e quer viver. Isso é estar com um campo de energia alto, né? Então, assim, existe uma distorção onde você acha que é pelo sacrifício. Não. A gente tem um processo no caminho do espiritual onde a gente aprende a renúncia. Mas a gente renuncia o que não serve. A gente renuncia o que não está sendo bom. Essa é a renúncia real. A gente não renuncia o que é bom para a gente, que funciona para o nosso crescimento. Eu não vou renunciar de cantar. Para quê? Entendeu? E o que acontece é que as pessoas renunciam das coisas que são boas para elas. Elas falam, eu preciso me sacrificar pela minha família. Então, gostava tanto de cantar, mas eu tenho que pensar que agora eu não tenho dinheiro para isso, então não vou cantar. Então, a gente faz isso. Isso nunca vai te possibilitar ter um campo de energia alto. Porque o coração te diz qual vai ser a sua prática. Né? Onde o seu coração, ele vibra. Você precisa ouvir isso. E você tem que ter coragem de fazer o que o seu coração te pede, porque essa é a experiência, o coração nunca erra. Então, se você quer nadar, vai nadar, faz qualquer coisa, paga o negócio, vai nadar. Porque isso vai te fazer um bem tão grande que depois você vai atraindo outras coisas, outras situações. O meu bem-estar gera minha alga vibração. Isso, com certeza. Então, tudo que a gente faz conectado ao coração aumenta o nosso corpo causal, que é o nosso mental superior. No mental superior, eu começo a alimentar um mental inferior. Então, o que acontece? Eu vou ter pensamentos muito mais alinhados com essa alta vibração. Eu vou pensar, pra que ficar discutindo? Nossa, tão melhor ir no cinema. Porque eu começo a aprender a fazer coisas que me fazem bem. Uma pessoa que está bem com ela quer que o outro fique bem com ele. Então, você não fica tirando o direito do outro de ser feliz.
Você começa a ter a consciência da liberdade e da importância. Você entende? Eu quero me relacionar com alguém que está bem. Porque é muito legal. 2 pessoas que estão bem se relacionam. E o ponto é que a gente faz o inverso. Eu deixo de fazer as coisas que eu quero e você se compromete em deixar de fazer as coisas que você quer. A gente vai abdicando tudo que a gente quer e a relação vai ficando muito ruim, né? Porque ninguém está feliz. Quando a gente está numa relação que você consegue ver claramente que é um desafio, só que... Que é o que? É um desafio? Que é um desafio. Sim. E você já passou por um tempo nessa relação, você conseguiu ver a sua evolução, a evolução do outro, mas você não sabe a hora de deixar. Deixar ir? A diferença entre o apego e o ainda preciso aprender alguma coisa. É muito difícil isso, principalmente em uma relação amorosa. Ok. A gente deixa ir todos os dias. Esse é o ponto. Se você não treina o deixar ir, depois de 20 anos você não deixa ir. Tudo na vida é treino. Todos os dias a gente treina o deixar ir. Não vai acontecer um dia que eu vou me separar, senão a separação vai levar muitos anos até você deixar ir. O deixar ir, a gente treina todos os dias, a gente tem que deixar ir tudo todos os dias. Porque quando você morre, você não sabe se você vai morrer agora. Você nunca se prepara para a morte, né? Então, deixar ir é um treino para a morte. Porque é muito sério. Mas até que ponto você tem que deixar ir ou você ainda tem que aprender? Não é uma fuga esse deixar ir, entendeu? Não é você que determina. Nem que você queira. É porque... Você já tentou se livrar de alguém? Já? Você conseguiu? Não. Então, amiga, não perde tempo com isso, porque não vai dar. Você não vai se livrar da sua experiência. Você não vai arrancar ela, não vai dar. Energeticamente, vocês vão ficar presos até que aquilo se conclua. E não é você que escolhe com quem você vai se relacionar também. Não viaja. É uma questão de atração. Quando você vê, você está naquele bololô violento e vocês estão lá lutando para tentar entender por que vocês estão juntos. E por que vocês estão nessa confusão toda. Então, a gente vai, nessa tentativa de se relacionar, alinhando, tipo, putz, tá muito ruim, como que a gente vai fazer para ficar melhor? Essa é a verdade, né? Calma, só deixa eu concluir o dela. Então, assim, a sua mente diz que você consegue escolher muitas coisas. Mas, de fato, você consegue escolher muitas coisas? Tem coisas que não somos nós quem escolhemos. Tipo, eu tenho um padrão de beleza na minha vida. Aí, você vai lá e casa com uma pessoa que é totalmente oposto do seu padrão de beleza. Que escolha você teve? Eu tô mentindo? Se eu sei exatamente qual é o padrão de beleza que eu me atraio, não sei o quê, por que eu casei com outro que é totalmente diferente? Que escolha eu tive? Né? Não é assim que as relações se dão. As pessoas chegam. E quando você menos imagina, elas chegam. Então não perde tempo com isso. Não é mental essa escolha de tipo, Não é mental, é vibracional. É aquele que tem que experienciar exatamente o que você tem que experienciar, no máximo do encaixe, onde vocês, às vezes, em polaridade diferente, vão fazendo com que vocês aprendam coisas que vocês precisam aprender junto. Enquanto não conclui, não libera. Meu medo era eu estar apegada, sabe? De eu não estar conseguindo sair porque ainda quero, entende? Você sempre quer, quem não quer sair de uma relação difícil? Você pensa que é só você que quer? Ele também quer, amiga, não viaja. Ele também acha, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Por que eu me relacionei com essa mulher? Nossa, quem se relaciona comigo pensa isso 1000 vezes por dia. Fala, ninguém mandou, amigão. Cruzou meu caminho, chegamos, agora resolvemos. Mas comigo não é fácil se relacionar, não. Olha, a última pessoa do mundo que eu ia querer me relacionar seria comigo mesmo. Isso pode ter certeza. Não se iluda. O outro também está nesse conflito. É que vocês não falam. Porque, eu vou falar que eu quero me separar dele. Não. Mas é aquela história que você falou, de não querer criar conflito, por achar que, meu Deus,
parar de falar e sumir. Tipo, tentar. Não adianta. Sem falar. Tem. Tem que ser chata? Tem que resolver. Isso. Mais alguma coisa? Senão você fica pagando. Quantos cursos você paga para ouvir a mesma coisa? Vai pagar muito curso. Mas muito. Até tomar a decisão de falar e resolver. Né? Põe aí na sua lista quantos cursos você já pagou para resolver isso aí. A minha dúvida é de fazer as coisas que a gente gosta para conseguir almejar uma visão mais positiva. Você que é pisciana? Pronto. Eu sou mãe, minha filhinha tem 11 meses. Aí entra aquela coisa, meu marido é super aqui, fala, não, vai lá, faz o que você quer, eu fico com ela, não tem problema. Mas aí entra aquele peso, tipo, mas eu vou estar deixando ela. Como que eu trabalho esse negócio de culpa que eu coloco em mim? Pisciano é muito. Essa coisa de culpa para peixe. Primeiro você tem que perder o tesão de se sentir culpada. Entendeu? Você se alimenta disso. Dá um tesão louco em vocês. Porque quando tá ruim a gente para. É óbvio. Vai ver onde você sente prazer nisso. Qual o ganho que você tem? Em algum momento alguém fala, ai, como ela é boazinha, como ela é consciente, como ela é legal, ela pensa no outro, bababá. E aí você ganha. Aí o seu tesão tá nisso. É assim que você tá se alimentando. Agora, tem que ver se esse tesão vale a pena. Eu não acho, mas o pisciano gosta disso, muito. Cada um na sua experiência. Também naquela coisa que é falando minha zona de conforto, então eu não vou sair da zona de conforto. Minha amiga, você tem ganho. Você não vai ficar aí sem ter ganho. Aí você tem que ver o que eu tô ganhando e tem que botar na balança. Ninguém fica numa situação se não tiver ganho. Ninguém. Essa história de que, porque isso, aquilo, é ladainha. A gente está ganhando. Tem que ver aonde eu ganho. Porque se eu aceito ficar numa situação que está mais ou menos, é porque eu estou tendo ganho e estou achando que o ganho está melhor. Não é isso? O que você precisa olhar? Qual é o ganho real? É isso. O que você está ganhando? O reconhecimento de que você é a Madre Teresa e tá bom. Tá bom ser a Madre Teresa, até que a ficha vai cair. Você vai falar, não quero mais brincar de ser a Madre Teresa agora. Quem sabe dançar é mais legal, cantar é melhor. Entendeu? É isso. Cada um vai ter o seu tempo, mas não tem mistério. Não precisa ouvir a Noemi falar. A vida vai se incumbir de te mostrar que é uma puta cagada fazer isso. Em algum momento você percebe. Geralmente, depois você passa dos 40. Porque aí você tá bem no limite de ter que fazer as escolhas mesmo. Entendeu? Então tudo bem. Quando eu vejo a de 20 falando, faz parte. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Quando você sente que você tem muita vontade, você tem muita energia, muita vontade, muito tudo pra fazer uma coisa que você não sabe o que é. Você não consegue chegar, sabe? Você fica nesse limbo. Eu tenho muita coisa pra oferecer, mas pra onde eu vou, entendeu? Pra quem que eu faço? E eu tô muito nessa... Faz pra você? Isso é pra mim? Faz pra mim? O que você gosta? Você quer oferecer pro mundo. Sim. Não sabe nem o que gosta. Como é que você oferece alguma coisa que você nem conhece? Você não conhece o que é bom, não fez pra você. Né? Você tem que fazer pra você. Faz pra você. Pega toda essa vontade de fazer e faz por você. Sem precisar depender de alguém que faça pra você. Né? Quando for pra você receber. Então, vê as coisas que você gosta. Tem que descobrir o que você gosta e faz o que você gosta. Resultado disso é que é tão forte fazer o que você gosta que você vai ter que compartilhar. A gente não compartilha antes de estar muito cheio. A gente não dá amor antes de estar com muito amor. Né? Então é isso. Gente, acho que a gente tem que almoçar, não é isso? Vocês estão sentindo a coisa da fome pegando? Pode. Quando você fala de cura e a gente pensa imediatamente em uma doença, e você fala que a gente só é curado a partir do momento que a gente compreende aquela situação, isso também se aplica a doenças familiares? Sim. Porque a doença, ela é um resultado.
final no corpo físico. Então, é a última sinalização. Quando começa a doer, o corpo já está sinalizando, mas antes você já teve o mental, você teve a emoção, você teve sintomas que, na verdade, você não tinha doença, depois chega no corpo e começa a doer. Se você ignorar a dor, isso vai virar crônico, nem a dor você vai ter mais. Entendeu? Porque são sinalizações, mas da mesma situação. Então, quando você está na doença, você vai buscar a causa dela. Mas e quando é passado de geração para geração? Tipo, quando é uma doença hereditária? Não existe. A hereditariedade ela é muito relativa. A epigenética vem explicar muito isso, né? O que acontece? Você reproduz o mesmo estilo de vida dos seus ancestrais. Então, a sua interação com o meio é igual. Então, você tem uma uma condição maior que te favorece desencadear aquilo. Eu fiz exame genético, era para eu ter pressão alta, colesterol, problemas circulatório, acúmulo de gordura abdominal, era para eu ter diabetes. A minha família inteira tem, né? E todo mundo tem sobrepeso. Por que eu não tenho? É uma condição genética? É. Só que a minha interação com o meio vai fazer toda a diferença. Se eu vou desencadear isso ou não. Se eu vou ligar determinados genes ou não. Né? Então, assim, não existe nada que seja rígido e determinante, a não ser que você acredite. Aí, quando você acredita, você está dando um sim. Aí, você está dizendo para todo o seu corpo, você vai viver este câncer. Cuidado, todo mundo da família. Tudo isso a gente está dizendo um sim para a experiência. Né? Então, assim, por isso que é bem importante a gente ver o quanto que a gente valida as coisas. Cada vez que eu dou um sim, isso tem um poder absurdo, quase que absoluto. Porque você é soberano e você tem livre-arbítrio. Você deu um sim, você vai experienciar. Você tem que entender também que, além das células, a gente tem uma quantidade muito maior de bactéria do que células. E as bactérias que são as que mais determinam. E as bactérias, elas também têm carga genética. Então, se eu tenho muito mais bactérias do que células, e elas têm carga genética, o que é que eu estou atraindo? Isso pode mudar totalmente. Né? Então, a genética, ela já está sendo muito relativa hoje. Eu tenho muita coisa forte na minha genética para desencadear o desequilíbrio. Só que eu como bem, eu me cuido, eu me amo, eu vibro feliz. Então eu não desencadeio. Então a gente tem o poder de fazer diferente. É isso? Vocês entenderam? Não dá nem para culpar a genética. Engordei minha mãe e meu pai. Não. É 100% de responsabilidade mesmo. Porque vocês adoram culpar pai e mãe. Tipo, que merda. Por que minha mãe não era magra? Olha aí o que aconteceu. Agora fica difícil, né? Não tem uma genética boa. Noemi, como é que funciona essa consciência das bactérias? Porque a gente tem as boas e as ruins. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha emanando a vibração para dentro, para que todos os micro-organismos do nosso corpo se equilibrem na mais alta qualidade da vibração. Então a gente trabalha emanando amor. A gente conversa com as células e com as bactérias, com a consciência delas. Então uma das práticas que a gente faz é do equilíbrio do meio ambiente interno e externo. Da mesma forma que eu tenho profunda gratidão pelos milhares de micro-organismos que habitam o meu ser. E todo dia eu dedico para eles, emano energia, aplico o reiki, né? Para equilibrar. O que o reiki faz? Equilibra todos os milhares de micro-organismos que você tem no seu corpo. Isso é estar em equilíbrio. E a gente também projeta isso para fora. Então, se eu tenho uma guerra com ela, nunca que eu vou estar bem. Porque eu